Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de Libertadores. Afinal de contas, a quarta-feira ficou agitada no Rio de Janeiro com dois grandes jogos, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo, e a imprensa super dividida, né? Principalmente na partida Botafogo e São Paulo, em que houve uma disparidade muito grande de qualidade entre as duas equipes, de futebol apresentado, Fluminense e Atlético Mineiro um jogo mais equilibrado, e a gente vai conversar sobre isso. Quero saber a sua opinião. Tem favorito para as semifinais da Libertadores nesses confrontos? Hoje tem Flamengo e Peñarol, Colo-Colo e River Plate empataram em 1-1 lá em Santiago. E é claro, a gente vai trazer, mas eu quero ouvir você, quero ler os seus comentários aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, que é a sua casa também, você que aprecia futebol, você que gosta, independente do clube para o qual você torça. Vamos lá, vamos primeiro falar de Fluminense e Atlético Mineiro, porque eu acho que estão se esquecendo de respeitar o atual campeão. Ah, mas o Fluminense foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. Ah, mas o Fluminense está lá perto da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas é o atual campeão da Libertadores. Tem que respeitar o Fluminense, principalmente num confronto contra um Atlético Mineiro que vem também de mal a pior no Campeonato Nacional. Então não há nada que abone o Atlético Mineiro mais do que o Fluminense. É um confronto igual e eu estou vendo grande parte da imprensa desrespeitando o Fluminense nesses confrontos. Não considerando o Fluminense como favorito à vaga, não considerando o Fluminense para nada. Estão tirando o Fluminense como se nem estivesse participando da Libertadores da América. E o Fluminense, mesmo não apresentando um bom futebol, aliás, se você pegar a partida Fluminense e Galo e comparar com Botafogo e São Paulo, há uma disparidade enorme tecnicamente entre as duas partidas, né? Você vê um jogo de futebol que dá gosto de ver e um outro com mais cara de Libertadores, né? Com mais cara de jogo truncado, que foi Fluminense e Atlético Mineiro. E o Fluminense fez o seu gol no finalzinho, para mim uma falha ali do goleiro do Atlético Mineiro também, né? A bola vai em cima dele, ele espalma para dentro do gol, e mérito de quem cruza aquela bola perfeitamente para o Lima chegar e cabecear com gosto, né? Fazendo 1-0 Fluminense. O Fluminense faz o que se espera de um clube que joga dentro de casa. Jogando bem, jogando mal, fazendo pressão ou não, é levar uma vantagem mínima. O Fluminense leva essa vantagem mínima para Minas Gerais. E ele ganha de um Atlético Mineiro que, por mais que não esteja em uma temporada brilhante, o Atlético Mineiro não vinha perdendo nessas partidas de Copa. O Atlético Mineiro contra o São Lourenço beliscou um empatezinho. Contra o São Paulo na Copa do Brasil, venceu no Morumbi. E contra o Fluminense estava lá beliscando um empatezinho. Até teve umas boas oportunidades, né, de gol. Mas o Fluminense fez valer o peso de ser o atual campeão da América. E por mais que não deem o devido valor, atenção ao Fluminense. Tem jogadores ali que gostam desses momentos decisivos. A nota triste, lamentável para a torcida tricolor, é a ausência do Thiago Silva, que acabou sentindo, saiu no intervalo, e é um desfalque importantíssimo, não só para a Libertadores, como para a sequência do Campeonato Brasileiro. É o cara que trouxe o equilíbrio de volta ao setor defensivo tricolor, né? Então, sem o Thiago Silva, o Fluminense corre riscos de voltar a ser um time comum na defesa. E o Fluminense, com a entrada do Thiago Silva, ele não só tem parado de tomar tantos gols, mas também tem parado de perder, né? Tanto que as derrotas acontecem no momento em que o Thiago Silva não estava em campo. Por exemplo, na substituição que foi feita no último jogo, o Fluminense perdeu, havia feito a substituição do Thiago Silva. Ontem o Fluminense conseguiu vencer, né? O Thiago Silva tinha saído, o Fluminense foi lá e venceu o Atlético Mineiro. Mas é aquele confronto que também, chegando no Mineirão, o Atlético Mineiro pode chegar, fazer valer também os seus bons jogadores e vencer o Fluminense. O confronto está totalmente aberto. Só que o Fluminense venceu o Galo no último jogo lá na Arena MRV. Né? Eu falei Mineirão, mas é Arena MRV. O Fluminense foi lá e venceu por 2-0. Vamos ver. O Fluminense tem feito do Galo aí um freguesinho nesses últimos jogos. E o outro jogo, mais emocionante, mais intenso, mais bem jogado, Botafogo e São Paulo. A gente tem visto aí a mídia falando que foi um verdadeiro Davi contra Golias, e eu concordo, né? Só tem que tomar cuidado aí para não ofender quem está sendo chamado de Golias, porque quem venceu foi Davi.
jogou a pedra lá, pau, derrubou o gigante, né? Só que o Davi, nesse confronto aí, não é o Davi que tacou uma pedra e tal, é pelo tamanho, né? A metáfora está sendo feita pelo tamanho aí do futebol jogado. O Botafogo jogou um futebol de Golias, gigante se impondo, criando chances, criando, aliás, muitas chances, e o São Paulo se apequenou. Se vai se classificar, se vai tacar a pedra na cabeça do Golias, só lá no Morumbi que a gente vai ver na próxima quarta. Mas eu fico pensando que se o São Paulo, do Zubeldia, né, que é especialista em fazer retranca, se especializar em jogar com o Botafogo dessa forma, só para não perder, porque o grande receio do São Paulo nos últimos jogos contra o Botafogo tem sido esse, não perder. O São Paulo não perdeu no Campeonato Brasileiro, lá no Morumbi o jogo foi 2-2, o São Paulo não perdeu agora no Newton Santos, no 0-0, primeiro jogo da Libertadores. Esse pensamento pode dar a classificação ao Botafogo, até com certa facilidade. Pô, mas Guilherme, o Botafogo não venceu o São Paulo no Newton Santos. Gente, Libertadores são 180 minutos. Eu me lembro muito bem de um Fluminense Internacional no ano passado, semifinal de Libertadores da América, em que o Internacional jogou muito melhor do que o Fluminense. O Internacional tinha um homem a mais do que o Fluminense. O Internacional tinha virado um jogo, estava 1-0. O Fluminense foi um cara expulso do Flu, o Inter virou o jogo, jogando melhor. O treinador foi lá e tirou as duas melhores peças, que era o Ener Valencia, era o Alan Patrick, e resolveu segurar o resultado. Quando ele se apequena, o Fluminense, mesmo com um a menos, foi lá aos trancos e barrancos e empatou. O resultado foi um empate dentro do Maracanã. Em tese, o Inter conseguiu um empate, vai decidir em casa. Resultado, 2-1 Fluminense, lá no Beira-Rio. Quando você se apequena, o futebol pune. O próprio Muricy Ramalho, que tem muita ligação com o São Paulo, né? A gente está falando de São Paulo, a bola pune. E a bola não pune o time que joga futebol. Se o Botafogo for eliminado pelo São Paulo jogando futebol, eu tenho certeza que o ânimo da torcida vai ser muito diferente se o Botafogo resolvesse se apequenar no Morumbi, esperando quietinho por um contra-ataque. Aí é outra derrota. Da mesma forma que o São Paulo preferiu jogar no Newton Santos por uma bola. Até muitos jornalistas são paulinos criticaram essa postura pequena. Até, coitado do Madureira, o nome do Madureira foi pro ar, aí, comparando o São Paulo ao Madureira. Não pode jogar assim, contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra ninguém. Os torcedores e jornalistas são paulinos falando. E eu concordo. Agora, em termos de voltar vivo para São Paulo, me parece ter sido um bom resultado para o São Paulo. Porque o São Paulo foi crescer no segundo tempo. E ainda crescer o jogo equilibrado no segundo tempo. No primeiro tempo o São Paulo não existiu. Poderia ter levado 4 gols. Por sorte não levou nenhum. Mas lá no Morumbi, como é que o São Paulo vai jogar? Ele vai se apequenar diante da sua torcida? Ele vai se apequenar diante de mais de 70 mil torcedores no Morumbi? Eu acho que não. E aí, como ele não vai se apequenar, vai ser outro jogo. Porque o São Paulo vai ter que se abrir. O São Paulo vai ter que conceder espaços e vai ter que criar espaços também. Então eu acredito que vai ser um jogo melhor no Morumbi. O jogo do Newton Santos foi um jogo de um time só, em que o São Paulo torceu para a bola não entrar. O jogo no Morumbi vai ser um jogo em que o São Paulo vai precisar sair para o ataque, até porque o empate leva para os pênaltis. Vai querer pênalti? Acho que não, né? Diante da sua torcida, o São Paulo vai querer vencer. E o Botafogo, é bom que quando o São Paulo vem para o jogo, o Botafogo vai ter espaço para poder fazer o seu jogo, para poder jogar o seu jogo. E aí a gente vai ter uma partida melhor. Nada decidido também, o empate de certa forma acabou sendo melhor para o São Paulo do que para o Botafogo, porque o São Paulo sai vivo do Rio de Janeiro, mas vai ter que vencer. O São Paulo precisa da vitória. E o São Paulo não vence o Botafogo faz alguns anos, alguns jogos que o São Paulo não consegue vencer o Botafogo. A última vitória do São Paulo sobre o Botafogo foi em 2020. Tá? Foi em 2020. O São Paulo não tem conseguido vencer o time do Botafogo. E vamos ver, vai ser um grande jogo, assim como Galo e Fluminense. São Paulo e Botafogo vai ser um grande jogo. O torcedor do Botafogo, confiante, porque o time mostrou que tem capacidade de fazer o seu jogo, inclusive no Morumbi. O Botafogo fez isso contra o Palmeiras no Allianz Parque. Foi lá, buscou a classificação, fazendo 2 gols no Allianz Parque.
jogando para frente, jogando para cima. Acho que contra o São Paulo vai acontecer a mesmíssima coisa. Tem condição de buscar a classificação? Total. É um time melhor do que o São Paulo. Agora, o São Paulo conseguiu a vantagem de poder disputar e decidir a classificação no seu estádio, diante da sua torcida, sem a desvantagem do placar. Começa 0-0 e segue 0-0 nos últimos 90 minutos desse grande jogo. E daqui a pouco tem Peñarol e Flamengo, Flamengo e Peñarol no Maracanã. E a gente vai falar muito ainda de Libertadores essa semana aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!